Petróleo no Amapá. É nosso, é riqueza, emprego, renda. Direto do Rio de Janeiro. Jornalista Márcia Andréia e convidados. É a Diário FM no debate nacional. Boa tarde, Kleber. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Diário e do programa Ponto de Encontro. E para você que nos acompanha toda semana aqui na Conexão Margem Equatorial, hoje nós vamos conversar sobre governança, direito e desenvolvimento regional. Para traçar um paralelo do que aconteceu no Rio de Janeiro, né, e como se projeta toda essa questão da exploração do petróleo no território aqui, né, do estado do Amapá, nós convidamos o advogado Alexandre Sherman, que tem aí mais de 30 anos de atuação, né, na advocacia consultiva na indústria do petróleo, para falar um pouco para a gente sobre a sua vivência, né, todo esse tempo que ele está em Macaé. Ele é um advogado que trabalha em Macaé especificamente e viu toda a transformação que a cidade de Macaé, na Bacia de Campos, passou. Sherman, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Márcia, boa tarde ao povo do Amapá. É uma honra muito grande estar aqui com vocês e espero poder contribuir um pouco com esse novo cenário desafiador que o estado do Amapá já está vivendo, né? Já está vivendo, com certeza. Sherman, quais as semelhanças que você percebe, olhando aquela Macaé lá de mais de 20 anos que você está lá, e esses desafios que o Amapá e as suas cidades, né, que vão ser afetadas pela exploração do petróleo, o que você vê de semelhanças, o que a gente pode aprender com isso? É muito interessante, Márcia, porque a história do petróleo em Macaé, ela se inicia em 1973, que foi o pontapé inicial da exploração e produção do petróleo offshore no Brasil. Então, o offshore começou na Bacia de Campos e Macaé era e foi a base do apoio operacional para essa exploração e produção de petróleo. Curiosamente, naquela época, havia uma disputa entre duas cidades para ver qual ia receber a Petrobras. Campos dos Goytacazes e Macaé. Essas duas cidades, politicamente, brigaram muito para receber a Petrobras. E Macaé acabou sendo beneficiada com a instalação da Petrobras, e por duas razões. A primeira delas é que Macaé ficava mais próximo do EDIS, que é o edifício sede da Petrobras, aqui lá na Avenida Chile, no Rio de Janeiro, mas também o porto. Macaé tinha um porto pesqueiro, e esse porto pesqueiro talvez tenha sido o grande diferencial para a escolha do município. Esse porto pesqueiro que existia em Macaé fez valer a sua qualificação para receber a instalação da Petrobras. Bom, e de 1900, início, década de 70, até a abertura do mercado em 99, Macaé viveu ali da Petrobras, naturalmente que já existia ali uma base operacional, mas uma coisa muito, a gente pode até chamar incipiente, com o que aconteceu quando houve a abertura do mercado em 1999. Eu fui para Macaé em 2000. Trabalhei no Rio de 93 a 2000 com petróleo, basicamente com licitações da Petrobras, que é o meu ramo de atuação até hoje. E em 2000 eu fui para Macaé. E eu vi a transformação que houve nesse município. Eu senti na pele, eu acompanhei. E isso foi, assim, uma mudança extrema, não só de população,
mas de empresas chegando e saindo, e contingente de gente, e a rodoviária que não para, e a transformação da cidade, assim, numa velocidade gigantesca, né? Entendo. Alexandre não, vou chamar de Sherman para a gente fazer uma aproximação maior aqui, que é assim que ele é conhecido, né, no mercado. Qual o papel, na tua percepção, da gestão municipal na criação de um ambiente, eu diria, juridicamente seguro, né, para esses novos negócios, para todos esses desafios que essa indústria traz? Olha, a indústria do petróleo, ela é impactante. Ela é impactante não só lá no campo, né, lá na plataforma, na sonda de perfuração, na plataforma de produção. Ela é impactante lá ambientalmente, como nós temos visto aí a dificuldade da Foz do Amazonas de conseguir as suas licenças, mas ela também é impactante no onshore, no apoio. E acontece que a indústria do petróleo, ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela não para, ela é rápida, ela é de capital intensivo, e ela é uma indústria, aliás, até tem assim um pouco de reserva com esse termo indústria, porque, na minha visão, petróleo é indústria no refino, mas na exploração e produção, ela é prestação de serviço. Uhum. E isso traz uma certa dificuldade em termos de futuro. Por que eu estou dizendo isso? Quando você fala em prestação de serviço, você tem pouco enraizamento da prestadora em determinada localidade. O prestador de serviço, ele vai aonde tem o serviço a ser prestado. Diferente de uma indústria. A indústria fixa. Uhum. Então, ela não depende de uma prestação de serviço. Ela está ali fazendo as modificações das suas matérias-primas e transformando essas matérias em algum produto. Isso é uma indústria. A prestação de serviço, não. A prestação de serviço, na hora que acaba o serviço, a empresa prestadora, ela simplesmente vai chegar, fechar o galpão, entregar a chave e ir embora. Então, a prestação de serviço, ela é muito mais sensível e imediatista no bom sentido, né? Sim. Enquanto tem serviço, ela está lá. Tá lá. E no petróleo, a gente tem serviço que são afeitos à exploração do petróleo, Uhum. e tem serviços que são ligados à produção do petróleo. Então, quando acabar a exploração de petróleo naquela determinada área, as empresas que prestam serviço na exploração de petróleo não vão estar mais ali. Então, por exemplo, sísmica. Sísmica acontece o serviço de sísmica enquanto tem exploração. Então, isso deve gerar, né, uma dinâmica de ir e vir muito grande dessas empresas. Exatamente. E o poder público tem que lidar com isso, né? Muito. E, assim, a gente já um pouco estava fugindo ali da tua pergunta, né? Que era como o poder público tem que lidar com isso. Eu acho que, assim, talvez o primeiro ponto... Porque a indústria do petróleo, ela chega com tudo, né? Uhum. Ela chega e bota o bloco na rua. E vem os trabalhadores, os colaboradores, Uhum. que é uma quantidade de gente razoável, que vão atrás de escola pública, vão atrás de saúde pública, vão atrás de hospitalidade, de moradia, de tudo. Uhum. E o município, muitas vezes, e talvez até na maioria das vezes, não tem a velocidade para acompanhar, sobretudo numa indústria que funciona 24 horas por dia, com reclamo imediato, é difícil para o poder público. Eu entendo o poder público porque é difícil, porque para ele tudo é mais difícil. Uhum. Ele
precisamos de escola pública. Tá, precisamos de escola pública. Então temos que fazer uma licitação para construir uma escola pública. Aí a licitação para construir a escola pública vai ter um recurso de alguém, um Ministério Público que vai dizer alguma coisa, e então isso tudo é muito mais lento. O caminho do poder público é muito mais lento. E aumenta o papel do investidor, né? Do investidor privado. Que acaba tendo que suprir. Lá em Macaé, por exemplo, a gente viu muitas fazendas que viraram loteamento para receber as empresas de prestadores de serviço da indústria do petróleo. E a urbanização dessas localidades acabou sendo feita pelo então proprietário daquela área. Então ele asfaltou, ele botou luz, ele botou duto para distribuição de água, ou seja, o que era papel do poder público acabou tendo feito... Ser um investimento privado. Um investimento privado. Que tudo bem, né? Não vejo nenhum problema nisso, mas aconteceu. Mas isso existe. Isso existe. É isso que a gente quer deixar claro aqui. Isso existe. Não adianta esperar que o poder público vai dar conta, porque não vai. Não isso vai que a história dar do Macaé conta, não vai dar conta. Seja em termos de capacidade financeira, seja em termos de velocidade, porque a demanda do município é diversa. Né? Porque aí, voltando à história, o exemplo da escola, e aí depois dessa escola pública, que foi construída com dificuldade porque o processo é lento, o município vai ter que fazer um concurso público para contratar os professores da rede pública. Sim. Então, tudo é concurso público, é licitação pública, é não sei o que público, e isso demanda tempo. Demanda tempo. E o reclamo é muito mais acelerado do que isso, né? Sherman, vamos falar um pouco de impacto urbanístico, né? Macaé passou por um crescimento populacional explosivo, até certo ponto desordenado. Isso já acontece um pouco em Oiapoque, né, que é o município nosso aqui importante nesse contexto. Na tua percepção, dá para as prefeituras se planejarem de modo a usar esses recursos que vão vir dos royalties e outras das participações, né, para que realmente fique um legado? Deu para Macaé fazer isso ou foi o que foi possível? Assim, primeira coisa, né? Os royalties e a participação especial, eles só começam a entrar no caixa do município quando se inicia a produção do petróleo. Sim, importante. Então, enquanto não tem produção, não tem royalties. Enquanto está lá a Petrobras fazendo a sua pesquisa exploratória, só tem custo para ela, Petrobras operadora, e não tem nenhum benefício para o município. Então, isso vai demorar quantos anos? 5, 7, 10 anos? Mais ou menos um prazo comum de uma fase exploratória. Então, esse período todo, o município vai ver de quê? Vai se planejar como, se não tem ainda recurso dos royalties e da participação especial entrando no seu cofre. Então, essa organização é a primeira coisa que tem que ficar assim, bem evidenciada, né? Os recursos dos royalties só vão chegar quando iniciar a produção de petróleo. O royalties, existe assim uma diversidade de conceitos, tanto econômicos quanto jurídicos, para conceituar os royalties do petróleo. Mas, dentro dessa pergunta que você fez, o royalties tem sim uma importância muito grande em termos de justiça intergeracional. O que é isso, né, esse nome pomposo? É você deixar um legado para a população futura. Qual é o raciocínio por trás disso? O petróleo é um recurso da União. Se é da União, é de todos. Todos os brasileiros são donos do petróleo que estão nas suas bacias sedimentares. Acontece que petróleo
é um recurso finito e não renovável. Ou seja, aquele petróleo que está sendo produzido naquela localidade, que está beneficiando aquela localidade com o pagamento dos royalties, vai chegar um tempo que vai acabar. Por que vai acabar? Porque o petróleo é finito e não renovável. E aí, para que a geração futura também receba um ganho de um bem que era dela e que ela não aproveitou, dessa riqueza, não aproveitou porque é finito e não renovável, e aí foi produzido, acabou. Aquele petróleo produzido, acabou aquele petróleo no campo. E o royalties seria, sim, teria esse aspecto importantíssimo, relevantíssimo, de deixar uma economia para aquela cidade que se sustentou através dos royalties, para não acontecer a maldição do petróleo, né? Aquelas cidades fantasmas. Olha, se imagina Macaé. Macaé, hoje eu não sei quantos CNPJs tem, mas, sei lá, vou chutar aqui 10 mil CNPJs, 12 mil CNPJs, pode ser mais ou menos por aí. Assim, tudo em Macaé é petróleo. A papelaria em Macaé é indústria do petróleo. O Uber em Macaé é indústria do petróleo. Todo mundo em Macaé é indústria do petróleo. Ah, mas como assim? Como assim? Que não teria a quantidade de papelaria que tem hoje em Macaé se não houvesse a indústria do petróleo. Não teria a quantidade de táxi, de Uber, de lanchonete, de restaurante, de hotel. Nós temos em Macaé a segunda rede hoteleira do estado do Rio de Janeiro. A segunda? A segunda. E uma rede hoteleira pujante, fortíssima, com bandeiras internacionais, com hotéis grandiosos. Isso tudo só existe por causa do petróleo. Imagina, fecha o poço amanhã e acaba a indústria do petróleo. Quais os dois impactos que a cidade vai sofrer? Primeiro deles, aquilo que eu falei da prestação de serviço. Todo mundo vai embora. Segundo, não vai ter mais royalties, nem participação especial. A diferença do royalties e participação especial é que o royalties, existe ali um ponto de medição na produção do petróleo, e quando o petróleo passa por esse ponto de medição, se computa os royalties do petróleo. Passou X barris de petróleo, a Agência Nacional do Petróleo tem lá um preço de referência do petróleo, faz o cálculo, paga, divide, distribui ali naquela confusão de legislação que a gente tem de royalties do petróleo, né? A gente tem 4 legislações tratando de royalties. No Brasil tudo é assim meio curioso, né? Petróleo a gente tem... Curioso foi bom. Curioso foi bom. A gente tem... royalties, nós temos a Lei 7.990, tem o Decreto 1 de 81, tem a Lei 9478, tem a 12351, todo mundo trata isso, sem contar a Constituição, né? No Brasil nós temos 2 regimes jurídicos de contratos de petrolíferos, você tem a concessão e a partilha da produção, que normalmente não existe numa jurisdição esses dois. Uhum. Ou é um ou é outro, nós temos os dois. Os dois. Então, assim, o royalties é isso, né? Ele é pago ali na produção. Uhum. Na produção nua e crua. Sim. Produziu, pagou. Sim. Participação especial já não. Participação especial já é sobre o lucro que a empresa tem lá, os seus abatimentos, e a participação especial ela só incide num campo de elevada produção. E esse campo de elevada produção, normalmente, é o polígono do pré-sal e campos com reservas estratégicas, alguma coisa assim. Mas tem lá um decreto que diz que a partir de tantos % aquele campo é considerado de grande proporção, e aí faz incidir a participação especial. Alexandre, eu queria te pedir para a gente continuar essa conversa na semana que vem. Você topa? Porque eu não cheguei nem na metade aqui das coisas que eu estou querendo saber. E nosso tempo já acabou. Então, você topa voltar semana Passou que vem? rápido. Claro, com certeza. Então, a gente vai fazer isso. Você que está ligado, está interessado nessas informações, na próxima semana,
O advogado Alexandre Sherman vai estar aqui com a gente na Conexão Margem Equatorial para falar um pouco mais sobre esses assuntos, trazer a sua experiência de Macapá e a sua experiência com países lusófonos também, que eu quero falar sobre esse assunto, um trabalho interessante que ele faz com os outros países de língua portuguesa. Alexandre, muito obrigada pela tua presença nessa primeira parte. E a gente volta semana que vem? Combinado. Eu volto com você, Kleber, aí no estúdio. Petróleo no Amapá. É nosso, é riqueza, emprego, renda. Direto do Rio de Janeiro. Jornalista Márcia Andréia e convidados. É a Diário FM no debate nacional.